Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para você que está aqui nessa aula ao vivo. Bom dia ou boa tarde para você que vai assistir num outro horário. Nós vamos falar hoje da lição 4 do livro de estudos Submissas como Jesus. E eu tentei fazer pelo YouTube, não consegui. Então vamos fazer aqui pelo Instagram mesmo. A lição 4, ela fala a gratidão de um coração submisso. E é tão interessante porque gratidão, nós achamos que é algo muito simples e muito fácil de falar, né? Ai, sou grato por isso, sou grato por aquilo, quando tá tudo bem. E quando não está tudo bem? Esse é o nosso maior desafio, porque a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, deem graças em todas as circunstâncias. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida das mulheres que têm entendido esse propósito, que têm colocado em prática tudo aquilo que o Senhor nos entregou através dos Submissas como Jesus. Fale ao nosso coração, revele tudo aquilo que tem dentro de nós e que desagrada a Ti, meu Pai. Não nos deixe sair daqui da mesma forma com que entramos, mas abra os nossos olhos espirituais, nos entregue revelação e sabedoria para viver aqui na terra tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para cada uma de nós. Por isso eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Então, se você tem o livro, se você não tem o livro, isso não vai fazer diferença, porque nós vamos trazer aqui os conceitos e vamos também, as tarefas que tem no livro, eu vou colocar aqui para todo mundo participar, mesmo quem não tem o livro. Então pegue caderno e caneta, porque nós vamos juntas. As dúvidas que vocês tiverem, porque nós temos um grupo onde nós compartilhamos algumas coisas, é o grupo do Submissas como Jesus, o link tá na bio. E lá tem os telefones que vocês conseguem falar conosco. Você pode mandar a sua dúvida, porque o nosso prazer é responder. Então, qualquer dúvida que você tiver nessa aula, você pode colocar aqui nos comentários. E se eu não conseguir responder e eu não conseguir ver, vocês mandam lá no WhatsApp, que eu mesmo faço questão de responder todos vocês. Aqui, o que tá aqui nessa parte grifada aqui é justamente isso. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o grande desafio nosso é dar graça, é ser grato quando nada está bem. Porque, gente, ser grato quando tudo tá bom é muito fácil, é igual amar quem você gosta, é muito fácil. Mas e amar o seu inimigo, será que é tão fácil assim? E ser grato quando tudo parece que tá desmoronando, quando o seu casamento não tá bom, quando a sua vida financeira também tá uma tragédia, quando seus relacionamentos com os filhos está desafiador, ou quando os seus relacionamentos interpessoais não está bom, ou quando o médico te deu um laudo que você tem 30 dias de vida. Como que é viver essa gratidão? E aí o nosso maior desafio. Eu vou até ler essa parte que eu achei muito interessante, isso que eu escrevi lá no livro. Nossa meta não é apenas aprender conceitos, mas viver a palavra, obedecer aos princípios eternos e experimentar todos os dias a vida abundante que Jesus declarou sobre nós. Continuando diz, o tema deste capítulo é simples de falar, mas profundo e desafiador de viver, gratidão. Vamos mergulhar no poder dessa virtude, não como uma atitude superficial, mas como um posicionamento profundo de um coração que se submete à vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário. Quando eu olho para a minha vida, para a Aline do passado, era muito difícil entender isso. Então eu entendo que eu precisei passar por um processo, e nesse processo eu fui moída, eu fui esmagada, eu chorei muito, eu sofri muito. E hoje, esse processo do passado me trouxe maturidade
para enfrentar os desafios que eu tenho hoje. Porque quando eu olho para a minha história, eu entendo que tudo aquilo que eu passei foi necessário para viver aquilo que o Senhor tinha para mim hoje. Se eu não tivesse passado tudo aquilo, eu não teria testemunho para falar hoje com tantas mulheres. E eu creio que isso é o que mais me fortalece diante dos desafios que eu enfrento hoje. Porque todos nós passamos por desafios. Uma vez que a palavra até nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então todos nós passamos por desafios. E quando eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança, eu lembro que o desafio, ele faz parte do processo. O processo vai me levar ao propósito. E o propósito me leva à promessa. E se você tem uma promessa, e todos nós que somos filhos, que somos nascidos de novo em Cristo Jesus, nós temos uma promessa. E a promessa que ele ministra tanto ao meu coração, e eu tenho essa promessa com muita fé, é João 10:10 da parte B. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então essa é a promessa. E quando eu às vezes não estou vivendo essa abundância em alguma área da minha vida, eu declaro: Senhor, eu creio que eu estou num processo que vai me levar num propósito e eu vou viver a promessa da vida e vida em abundância. E nesse processo todo, o que mais nos chama a atenção é sobre os hebreus que o Senhor tirou da escravidão, levou eles para um deserto e eles ficaram 40 anos naquele deserto, num trajeto que era muito curto. E por que eles ficaram 40 anos neste deserto? Porque a mentalidade deles, olha isso, a mentalidade deles não saiu da escravidão. Então, não tem como eu viver a vida e vida em abundância de Jesus se a minha mentalidade ainda for de escravo. E quantas vezes nós vivemos de maneira escassa como escravos. E aí eles experimentaram coisas que nós nunca experimentamos e nunca vamos experimentar. Porque gente, eles caíam maná do céu. Que é milagre maior que o mar abriu para eles passarem. Caía codorniza. Tinha uma nuvem de glória que guiava eles durante a noite, que cobria eles naquele sol escaldante. Olha isso. E uma coluna de fogo que guiava eles no escuro. São coisas que eu e você, eu acredito que nós não vamos viver. E mesmo assim, eles murmuravam. Mesmo assim, era um coração ingrato. E talvez por isso, eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida, mas não entraram. E a promessa está feita, por que não entraram? Talvez seja por conta desse coração ingrato, por conta dessa mentalidade ainda de escravidão. E quando a palavra nos diz: deem graças em todas as circunstâncias, não é quando tudo tá bom, é quando tudo está contrário. Porque dar graça quando tudo tá bom é muito fácil. Mas e quando tudo tá desmoronando? E algo que eu ensino muito para as minhas alunas, e isso traz muito efeito, como elas testemunham, é quando o mundo parece que está desabando, você começa a declarar: Senhor, eu te louvo e te agradeço, mesmo sem entender. Mas eu sei que isso aqui faz parte de um processo de aprendizado. E através disso, eu glorificarei o teu nome e testemunharei os seus grandes feitos na minha vida. Eu sei que isso aqui está me fortalecendo para me levar num lugar mais alto na tua presença. E isso, quando eu declaro sobre a minha vida, quando tá doendo, é como se o Senhor me pegasse no colo e me tirasse naquele lugar de dor. Muitas vezes a situação externa não muda,
Mas a maneira como eu me sinto, essa sim muda. E eu creio que é esse coração grato que faz acelerar o nosso processo. Então o processo, ele vai ser determinado, o tempo do processo, ele é determinado em como você se posiciona. Então o coração, eu lembro de uma frase que eu ouvi do Fábio do Weber da Elo, que ele fala, o coração, como que é? Como que ele diz? Ah, tá. O coração grato, a gratidão abre portas que ninguém fecha, mas a ingratidão fecha portas que ninguém abre. E quantas vezes nós somos ingratos? Ingratos com aquilo que nós temos. Reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do carro, reclama se tá quente, reclama se tá frio. E a palavra nos diz, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Hoje eu entendo que essa palavra, ela se cumpre na nossa vida. Quando a gente casou, a gente foi para a nossa primeira casa, era uma casinha bem pequenininha e o chão tava cedendo mesmo, de tão velha que era. E meus pais tinham acabado de construir uma casa linda, que tinha closet na época, muitos anos atrás, há 25 anos atrás. E então era uma realidade muito diferente, a casa que meus pais tinham acabado de construir para a casa que eu estava indo, casando com o Reimar. E eu entrei naquela casa, eu senti uma paz que excede todo entendimento, e eu não tinha intimidade com Jesus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, não conhecia Deus que falava comigo, né? E eu falei, nossa, eu amei esse lugar. Depois de muitos anos ele me falou, Aline, eu achei que você estava brincando, você estava curtindo com a minha cara. E eu falei, não, é porque eu senti aquilo de verdade. E eu sempre fui muito grata, muito grata. Nós passamos muitas dificuldades financeiras, muitas. E de tudo isso, eu só me lembro das coisas boas, eu não lembro das ruins. Eu passei muita dificuldade com a minha maternidade. E não existe filho difícil, existe pai que não tem habilidade. E eu era essa mãe que não tinha habilidade, inclusive eu testemunho um pouco disso no livro. Eu não sabia me relacionar com os meus filhos, principalmente com a Duda. E quando eu olho para trás, eu vejo que faz parte do meu processo para hoje ter o relacionamento que nós temos e eu poder testemunhar. Em Jesus, todas as coisas se fez novo. Quando nós buscamos intimidade com Ele, Ele vai nos transformando. E isso fez parte do meu processo. Eu lembro em uma das mentorias que eu estava ministrando, eu tive uma aluna que foi abusada sexualmente com 10 anos e ela testemunhou isso. E ali nós fizemos um processo para ressignificar e eu falei para ela, você ainda vai testemunhar e você vai ser grata por tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Passou-se, aí a mentoria terminou, a gente não perdeu o contato. Passado algum tempo, ela veio me agradecer. Ela é pastora, ela veio me agradecer, Aline, aquele dia você falou que eu seria grata por isso. E eu nunca acreditei que seria, porque era a minha maior dor. Mas quando eu permiti amar a minha história, ser grata pela minha história, Jesus começou a mandar pessoas da igreja, que já estavam da igreja, me procurar e não sabem da história. Ela não abriu isso na igreja. Me procurar porque eles estavam totalmente perdidos, porque foram abusados sexualmente e não sabiam o que fazer, já estava pensando em suicídio, pensando em muitas coisas más, e começaram a procurar ela. Por que essas pessoas não procuraram ela antes, já que ela estava dentro da igreja? Porque ela não tinha passado por uma cura verdadeira, por gratidão à história dela. E ela falou, Aline, hoje eu louvo e agradeço ao Senhor, porque eu sei acolher
quem passou por isso. E para ajudar essas pessoas que estão me procurando hoje, eu passaria tudo de novo. E hoje eu entendo. E hoje eu posso falar, eu sou grata por tudo aquilo que aconteceu. Porque eu entendi que Jesus nunca me desamparou. Mesmo naquele momento de dor, ele esteve do meu lado. E ele me capacitou para estar aqui ajudando outras pessoas. Então, o que tem de desafiador na sua vida? O que tá difícil? O que tá doendo? Entenda, é o processo que vai te levar ao amadurecimento. Nós tivemos um café hoje para as mulheres da Elo e a Rafa fez para nós e lá uma das mulheres trouxe o testemunho que a gente já conhece, eles ministram o testemunho deles, mas ela foi traída com 16 mulheres diferentes. O marido dela traiu com 16 mulheres diferentes. E ela falou que foi muita dor. Muita dor. E ela falou, mas eu não vou desistir. E hoje eles vivem um casamento para a glória de Deus. Ela tem um marido que faz tudo para ela, que a ama, que cuida, que honra. E ela falou, Aline, hoje, e ela conta isso no testemunho, hoje ela entende que tudo aquilo foi hoje para ela ajudar casais que estão passando por um processo de separação por conta de traição. Então aquilo que foi dor, o Senhor trouxe transformação, libertação, cura. Ele trouxe dupla honra para essa família, porque hoje é um marido que honra a esposa que honra o marido, mesmo tendo passado por tanta dor. E hoje eles trabalham com casais. E famílias estão sendo salvas pelo testemunho deles. E isso me fortalece e que possa também te fortalecer para que você passe pelos seus desafios de maneira grata. Lembrando a frase, a gratidão abre portas que ninguém pode fechar. E a ingratidão fecha portas que ninguém pode abrir. De repente aquela bênção do Senhor está preparada para a sua vida, mas o seu coração ingrato impede que você receba. E esse capítulo, ele fala muito sobre isso. Ele conta aqui a história que me moldou. Aqui fala quando que eu contei do desafio que eu tinha com os meus filhos. E eu falei, né? Falei pro Remar. Falei, nossa, eu queria dormir e acordar quando tudo tivesse passado. E ele me falou assim, se arrependa, porque Deus pode te colocar numa cama e você acordar quando os meninos já estiverem grandes. E naquele momento eu tive um arrependimento tão grande. Falei, Senhor, me perdoa, mas me capacita, porque eu não dou conta sozinha. Está doendo. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, o Senhor começou a me fortalecer. E hoje, nosso relacionamento é uma bênção para a glória de Cristo. E para viver tudo isso que eu vivo hoje com a minha filha, com meu filho, e poder ensinar os pais isso, a gente passaria de novo. Então todo o processo que eu e você enfrentamos, ele tem um propósito. Deus nunca vai nos desamparar. Não cai um fio do nosso cabelo sem o consentimento dele. Então não pense que ele te esqueceu. Não pense que ele te abandonou. Não, ele está do seu lado. Hoje eu estava com o coração aflito de manhã, desde ontem, perguntando para o Senhor algumas coisas, com algumas coisas no coração, e o Senhor ministrou Isaías, deixa eu achar aqui. Ele ministrou Isaías 49, eu até postei nos stories, Isaías 49, do versículo 23 na parte B. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então, independente do que você possa estar passando agora, independente do que você possa estar passando hoje, comece a declarar, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu não consigo compreender. E era isso que eu falava com o Senhor hoje. Falei, Senhor, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me disse há 2 anos atrás. E eu não consigo entender, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que existe um propósito.
Falei, mas fala comigo, porque muitas vezes meu coração fica angustiado. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, as coisas não são da maneira que a gente imagina, porque muitas vezes a gente cria uma realidade que não é a realidade que Deus tem para esse momento. Aí ele me disse, filha, aqueles que esperam em mim nunca, 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 não ficarão decepcionados. E nós sabemos em quem nós temos crido. Então comece a declarar palavra de gratidão. Senhor, eu te louvo e te agradeço por isso. Senhor, eu te louvo, ao invés de ficar murmurando do seu marido. Quantas vezes eu me deparo, já teve mentoria que eu falar pra mulher, fala, olha, eu vou te convidar a sair se você continuar reclamando do seu marido. Não sai desse ciclo vicioso, porque, gente, tudo aquilo que você foca vai expandir. Então, se você foca no que é ruim, cresce. Mas se você foca naquilo que é bom, também cresce. Então, já que eu tô passando, já que tem que passar pelo processo, começa a agradecer. Traga à memória aquilo que te dá esperança e comece a declarar isso. A neurociência já nos garante, o cérebro não consegue distinguir o que é real e imaginário. Provérbios, acho que é 23:7 também fala isso, assim como você vê é. E eu comecei a declarar, eu vejo o meu coração entrando em angústias ou aflições por conta de coisas que do dia a dia, eu começo a declarar, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que existe um propósito para tudo isso. Eu creio que tem algo muito melhor e maior. Então eu te louvo e te agradeço, porque se não aconteceu é porque o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos preparando para algo melhor. Porque eu tinha duas opções. Senhor, não aconteceu, o Senhor falou, mas não foi. Oh, Jesus, eu tô aqui esperando e até agora nada. Ou eu vou choramingar, ou eu vou louvar e agradecer. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque não aconteceu. Mas se não aconteceu é porque não estava no tempo certo. É porque nós ainda não estamos preparados. É porque eu sei que o Senhor tem algo muito melhor. E aquilo naquele momento não ia ser bênção, poderia ser uma maldição. Obrigado porque o Senhor me livrou. Obrigado porque o Senhor livrou minha casa. Obrigado porque o Senhor livrou meus filhos. E é assim que a gente vai alimentando a nossa vida. As mentoras, as líderes, né, porque tem líder presencial em várias partes do Brasil e graças a Deus do mundo o Senhor tem levado o livro. Eu começo com gratidão e eu instruo as meninas a começarem o livro com gratidão. Não gratidão por aquilo que tá bom, mas gratidão por aquilo que é hoje, independente se é bom ou ruim. Independente se é bom ou ruim. Aqui fala, né? O lugar, deserto, o lugar de. O que diferencia um deserto que produz milagre de um que só traz desgaste é a postura que passamos por ele. Olha o tanto que isso é profundo. Eu vejo que o livro ele traz muita profundidade e ele nos faz refletir. O que diferencia um deserto que produz milagre de um que só traz desgaste é a postura que passamos por ele. Com o tempo, entendi que os desafios são oportunidades disfarçadas para vermos o sobrenatural de Deus. Você clama por um milagre, ninguém passa por milagre sem passar também por um processo de dor. Todos os milagres que eu vivi antecedeu um processo de deserto. Só que quando eu entendi que o deserto era o lugar que eu ia viver o sobrenatural através da minha postura de gratidão, hoje o deserto ele é enfrentado com mais calma, paz, firmeza, segurança. E assim eu vou enfrentando todos os desertos, porque eu e você passamos por ele. Porque é impossível uma vida sem deserto, sabe por quê? Porque é nesses lugares que nós temos a oportunidade de escutar
a voz de Deus, de ter revelação da palavra. No deserto, o Senhor vem falar conosco. Ele vinha falar com o povo, só que o povo não estava conseguindo ouvir. A água saía da rocha e o povo mesmo assim murmurava. Então, a sua postura vai fazer total diferença em viver uma vida extraordinária ou não. Você quer uma vida extraordinária? Se posicione de maneira extraordinária. Se posicione com um coração grato, um coração quebrantado, um coração disposto. Gratidão que transforma. No início da minha caminhada, escrevi em meu diário algo que marcou profundamente a minha fé. Nessa fase, o Reimar não deixava eu ir na igreja, não deixava eu ler a Bíblia. E teve um louvor que marcou a minha história. Quando lá atrás, há mais de 15 anos atrás, eu recebi uma palavra e depois um louvor que dizia: e vai valer a pena. E vai valer a pena. E hoje, como eu sou grata a Deus pelo Reimar ter me proibido de ir na igreja, pelo Reimar ter me proibido de ler a Bíblia, por tudo aquilo que eu ouvi de ofensa. Porque hoje eu posso testemunhar que Deus faz infinitamente mais. Eu nunca imaginei que o meu marido fosse se posicionar da maneira que ele se posiciona. Hoje nós servimos um ministério, não foi porque eu te tomei atitude, não. Quem está à frente é Ele. Quem corre atrás é Ele. O Senhor deu a direção de montar uma célula para Ele. Entendeu? Eu passaria por isso. Porque se eu não tivesse vivido essa dor lá atrás, eu não teria como falar para mulheres: confia, persevere, cumpre aquilo que está escrito em 1 Pedro 3:1. O seu marido vai ser ganho não pelo que você fala, mas pelo que você vive. Hoje eu tenho a autoridade para falar porque eu vivi por esse deserto. E louvado seja o Senhor. Só que doeu muito até entender. E nós estamos aqui para trazer essa clareza. O deserto que você está enfrentando, ele vai te levar no lugar de experimentar milagre e testemunhar do favor de Deus. Só que vai demorar. O deserto, o processo no deserto, quem vai determinar o tempo do processo no deserto é você. Porque um coração grato abre portas que ninguém fecha, um coração ingrato fecha portas que ninguém abre. O posicionamento não depende de Deus. Deus já fez todas as coisas. Não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende do presidente, depende de você. Como você se posiciona em gratidão ao Senhor? Deem graças em todas as circunstâncias. Se hoje eu pudesse pedir algo para o Senhor, era que essa palavra ficasse bem fixa, bem firme no seu coração. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a palavra. E o capítulo, ele é pequeno, tem 1, 2, 3, 4. É sempre 4 páginas. O livro é muito fácil de ler. O grande desafio é fazer as tarefas, porque leitura, você vai ler, vai achar bonitinho, vai assistir essa aula, vai achar o máximo. Se você não colocar em prática, amanhã você já esqueceu tudo. No máximo, 1 semana você já esqueceu tudo. E o mais desafiador é colocar em prática. Sabe por quê? O cérebro, ele trabalha com economia de energia. E isso aqui vai te fazer crescer. E ele não quer que você cresce. Não quer. A sala de estar, nosso conforto, a nossa zona de conforto, eu brinco que a sala de estar de Satanás. Sabe por quê? A zona de conforto não te faz acessar algo muito maior que o Senhor já tem para sua vida. E isso aqui vai te levar a acessar. E aqui fala, pega seu caderno dos Submissas como Jesus. Quem tem o livro, aqui tem um QR Code que você acessa você acessa, né? E nós enviamos um caderno digital.
que é esse caderno Submissas como Jesus. Pegue o seu caderno Submissas como Jesus e escreva. Pelo que você é grata na sua história, tanto nas coisas boas quanto nas coisas dolorosas. O que você é grata na sua história? Reflita. Pelas coisas boas e pelas coisas difíceis, desafiadoras, doloridas. O que você é grata? Escreve. Não é pensa, é escreve. O segundo é, pelo que você foi grata ontem? Ontem aconteceu algo que eu não gostei, que não é muito bom pra mim, tal, mas eu fui grata porque eu tive a oportunidade de ter novas experiências. Então, pelo que você foi grata ontem? Terceiro, pelo que você é grata hoje? Exatamente na condição que você está agora. Pelo que você é grata hoje? Pelo que você é grata hoje? Hoje eu sou grata porque eu saí da minha zona de conforto, onde agora era para eu estar dormindo, e eu decidi estar aqui com vocês. Eu sou grata por isso. Porque a Bíblia me diz que aquele que alcança almas é sábio. E eu sei que almas estão sendo encontradas pelo favor de Cristo, através de uma palavra que você recebe, através de um novo posicionamento. Porque como está escrito aqui no início desse capítulo, a gente não quer a gente não quer uma teoria. A gente não quer aprender conceitos. A gente quer viver aquilo que a palavra tem para nós e acessar esse lugar da vida e vida em abundância. Traga isso à sua consciência diariamente. A gratidão é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então comece e termine o dia com gratidão. Você verá a abundância crescer à medida que seu coração se mantiver grato. Aqui não estamos apenas lendo um livro e cumprindo tarefas. Estamos criando um novo hábito, moldando um novo coração e construindo uma nova vida. Lembre-se, a gratidão abre portas que a murmuração fecha. A gratidão transforma pouco em suficiente e suficiente em abundância. Eu amo essa frase, eu amo. Olha, a gratidão transforma pouco em suficiente e suficiente em abundância. Abundância não é ter tudo, abundância é não ter falta de nada. E a gratidão me faz acessar esse lugar, porque mesmo que as coisas estejam desafiadoras, nada me falta. É como se tudo aquilo que me faltasse Jesus preenchesse, através do poder da gratidão. A gratidão revela que você confia mais na fidelidade de Deus do que naquilo que você vê. E eu tenho experimentado isso. E eu declaro, Senhor, eu confio naquilo que o Senhor me disse, eu confio na Tua palavra. E eu creio, Senhor, que acontecerá no tempo certo. Eu creio, Jesus. E essa gratidão revela a minha confiança, a minha fé e a minha dependência no Senhor. E é nesse lugar que Ele quer que nós estejamos. Oração profética de gratidão. Então sempre vai ter a leitura, a tarefa e uma oração profética, um ato profético. E aqui, Senhor Jesus, hoje escolho viver com um coração grato. Agradeço por tudo, os momentos bons e os difíceis, os desertos e as portas que se fecharam, pois sei que tudo me aproxima de Ti. Agradeço até pelas pessoas que me feriram, pois me mostraram a necessidade do Teu amor. Hoje declaro que a minha boca não murmura, mas louva, e meu coração se enche de gratidão. Creio que ao agradecer, milagres acontecem, portas se abrem e minha vida se alinha ao Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. É algo curto, é algo prazeroso, é algo que eu tenho recebido muitos testemunhos de tudo aquilo que o Senhor tem feito através do livro Submissas como Jesus. Se você não tem o livro, é uma oportunidade de você adquirir. Se você tem o livro, não deixe de fazer as tarefas. E se você trabalha com mulheres, se você tem café da tarde na sua casa, se você já lidera grupos de estudos na sua igreja, trabalhe Submissas como Jesus. Tem uma pastora que aqui no Rio Grande do Sul tem feito um trabalho maravilhoso e vidas estão sendo alcançadas. Porque aqui a gente não vai falar de uma religião, não. Nós vamos falar de um amor.
O amor de Cristo por nós. Aquele que morreu na cruz para levar o meu e o seu pecado. Aquele que morreu para nos salvar, para nos trazer vida e vida em abundância. E é desse Jesus que nós queremos mais. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que nós estivemos aqui juntas. Que cada palavra seja ministrada pelo teu Espírito Santo ao coração dessas mulheres. Que elas sejam impactadas com o teu poder. Que elas vivam o sobrenatural na tua presença. E que elas entendam que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dê para todas nós um coração grato, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos o grupo no WhatsApp. Nós temos aí também no link da bio o livro. E nós temos ali um contato direto com as líderes. Então, se você tem interesse em trabalhar esse livro, porque ele é um livro de estudo para ser trabalhado com mulheres, é só você entrar em contato que eu, as meninas, nós vamos te responder com muito amor, muito carinho, muita atenção, porque nós entendemos que não tem nada a ver conosco e tem tudo a ver com Cristo. E é Ele que faz. E todas aquelas que se permitem têm vivido o extraordinário através desse ensino. Amém? Então, uma noite abençoada em nome de Jesus a todas vocês. Beijos. Tchau, tchau.